Olá, está começando Mais Vida para Você, o programa da Igreja Presbiteriana Filadélfia. Estamos conversando essa semana sobre os fundamentos da fé cristã. Hoje iremos abordar um tema por demais relevante, o Espírito Santo vivendo em nós. Mas devemos começar com essa pergunta: quem é o Espírito Santo? Em primeiro lugar, vamos dizer o que ele não é. Ele não é tão somente uma energia como alguns acreditam, nem tampouco uma boa influência ou uma força impessoal. Ele é Deus, juntamente com o Pai e com o Filho, o Senhor Jesus Cristo. No primeiro capítulo de Gênesis, no versículo 2, diz que a terra estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ou seja, antes desse planeta ser o que era, antes de Deus criar todos os seres vivos, o Espírito Santo já era, porque simplesmente Ele é o Deus eterno, Ele é a terceira pessoa da Trindade. Mas de todas as criaturas da face da terra, Deus criou um, que com esse Ele queria ter um relacionamento, uma intimidade, e essa criatura foi o ser humano. Mas por conta da desobediência e da rebeldia dessa criatura especial, que era o ser humano, esse relacionamento foi quebrado e o homem passou a viver longe do seu Criador. Com isso, essa criatura se tornou agressiva, orgulhosa e petulante. Mais que isso, egocentrista. Mas Deus, com a vinda do Senhor Jesus Cristo na terra, resolveu definitivamente essa situação de toda a criatura humana. Veja o que o apóstolo João escreveu em sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 15. Aquele que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. O mesmo apóstolo, em seu livro, no capítulo 14, versículo 16, disse: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, que é o Espírito Santo, a fim de que esteja para sempre convosco. O apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 19, também fala a respeito da habitação do Espírito Santo em cada um de nós. Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Enfim, o Espírito Santo, o próprio Deus, decidiu fazer de todo aquele que nele crê, que crê em Jesus, a habitação. Não é isso maravilhoso? O próprio Deus, o grande Criador do universo, fazendo morada dentro daquele que crê? Mas a segunda pergunta que queremos fazer é: por que ele vem morar no crente? Em primeiro lugar, respondendo a essa pergunta, porque é da vontade do Deus Pai conviver e ter intimidade com seus filhos. Ele é um Deus santíssimo, puríssimo, e por conta disso seria impossível ao homem pecador ter esse privilégio. Mas com a morte e ressurreição de Jesus, isso ficou completamente possível a todo aquele que tem e vem a ter uma vida entregue a Jesus. Em segundo lugar, ele habita nos convertidos, porque ele quer orientar essa pessoa para uma nova vida com Cristo. Veja o que o próprio Jesus falou a respeito do Espírito Santo, escrito no livro de João, capítulo 14, versículo 26. Mas o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Você percebeu? Ele está e estará conosco, com você sempre, ensinando, lembrando o que já tinha ensinado e que tem ensinado através da Bíblia, para que você possa viver o seu tempo presente totalmente orientado pela palavra de Deus. É o Espírito Santo que faz isso. Em terceiro lugar, esse Espírito maravilhoso, conforme está escrito no livro de João, capítulo 16, versículo 8, veio para convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Vamos ver cada uma dessas três coisas. Primeiro, o Espírito Santo convence os pecadores a se converterem de seus maus caminhos e de seus pecados a Deus. Todo aquele que não dá ouvidos à correção de Deus através do Espírito Santo estará plantando muita tempestade em sua vida. O apóstolo Paulo diz que em sua carta aos Romanos que o salário do pecado é a morte. O Espírito Santo luta incessantemente para que todo pecador se arrependa e se converta de seus maus caminhos, pois ele sabe que todo pecador resistente estará indo de mal a pior. Em segundo, o Espírito Santo convence da justiça. É ele quem toca no coração do pecador não convertido a se converter a Jesus.
a se entregar a Ele. É o Espírito Santo que convence o homem a crer que Jesus morreu na cruz em seu lugar. É o Espírito Santo que gera fé no coração das pessoas. Enfim, é o Espírito Santo que convence o pecador a se entregar a Jesus. É o Espírito Santo que convence aquele que já é convertido, mas que está ainda vivendo em pecado, ainda cometendo alguns pecados. Porque é certo que quando nós aceitamos Jesus, quando você aceitou Jesus, não há uma mudança instantânea de atitudes e comportamento. Isso vai acontecendo com o tempo. E a forma de nós estarmos sendo libertos de cada uma dessas atitudes que praticávamos no passado, que é pecado, ou que gera uma ação maligna na nossa vida, é através da ação do Espírito Santo nos ensinando, nos orientando, nos chamando a atenção. A terceira ação do Espírito Santo, segundo essa passagem bíblica, que acabamos de falar há pouco, é que o Espírito Santo convence a pessoa que se ficar em seus pecados, ela encontrará a morte. Mas se entregar a Jesus, encontrará vida eterna, além de usufruir nesta vida uma vida de abundância. Ele mesmo disse, Jesus, eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. Continuando a responder por que o Espírito Santo veio e por que o Espírito Santo habita no crente, o apóstolo João, em seu livro, no capítulo 16, versículo 13, nos esclarece muito bem essa questão. Ele diz, Ele, o Espírito Santo, vos guiará a toda a verdade. Ele veio morar no crente para que cada pessoa que crê em Jesus possa crescer em toda a verdade da palavra de Deus. E para encerrar, sem obviamente esgotar o assunto, o Espírito Santo veio para auxiliar e orientar que todo crente dê muitos frutos. O apóstolo João fala disso com muita propriedade. Ele diz em seu livro, no capítulo 15, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós, e todo aquele que permanece em mim, esse dará muito fruto, e meu Pai, que habita em vós, será glorificado. Você entendeu? O Espírito Santo é o incentivador, é o orientador, é o fortalecedor do crente, para que esse crente dê muito fruto. Quais frutos? Fruto de caráter, de comportamento, de uma vida de testemunho. Além, é claro, de ser um proclamador de que só Jesus Cristo pode salvar, curar e libertar. Meus queridos, como vocês puderam ver, ser um filho de Deus em Cristo Jesus e ser a habitação do Espírito Santo, o próprio Deus, é o maior privilégio que um ser humano pode ter. Se você ainda não se entregou a Jesus para ser a habitação do Espírito Santo, faça isso agora, através de uma simples oração. Se você repetir a oração que eu vou fazer agora, você mesmo, aonde está, fazendo essa oração comigo, se tornará um filho de Deus e será a habitação do Deus Todo-Poderoso, do Espírito Santo. Vamos orar? Senhor Deus, eu te peço agora que o Senhor esteja tocando no coração dessas pessoas. Que o Senhor possa, através do seu Espírito, convencer cada uma das pessoas que estão nos vendo, que ainda não tiveram uma experiência pessoal contigo, de ter aqui e agora. Por isso eu oro agora por eles, para que o Senhor possa estar entrando dentro da vida deles. Mas para isso é necessário que eles confessem que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Então eu quero te convidar, você que está aí me assistindo, para orar comigo essa oração. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Eu creio que tu és o Filho de Deus, que veio aqui na terra para me salvar. É assim, simples assim. Se você fez essa oração comigo, você agora é alguém que o Espírito Santo habita e habitará por toda a eternidade. Muito obrigado, que Deus possa estar conosco, não somente nesse programa, mas em todos os dias, em todos os momentos da nossa vida. Eu quero te convidar a estar conosco também aos domingos, em nossa igreja, na Igreja Presbiteriana Filadélfia, na Travessa Ney Azevedo, número 81, no bairro do Novo Mundo, a uma quadra do terminal do Capão Raso. E também no nosso próximo programa, amanhã, no mesmo horário. Que Deus te abençoe e até lá.